A gente não é 10% mais esperto quando as ações sobem. E, da mesma forma, a gente não é 10% mais idiota quando a ação cai. Por isso que a Amazon é o que é. O que ele celebra é uma melhora na experiência do cliente. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. A definição da ação. Título representativo de parte do capital de uma sociedade. A menor parcela do capital social das sociedades anônimas ou companhia. As companhias emitem ações com o objetivo de captar recursos sob a forma de capital próprio para os negócios da empresa. Então, a ação é um título representativo de parte do capital de uma sociedade. Se uma empresa tem 10 ações e você tem uma, você tem 10% da empresa. Normalmente, na bolsa é um pedaço muito pequeno, mas não deixa de ser o pedaço de uma empresa. É fundamental que você entenda, aceite, embarque nessa para você ter chance investindo em ações. Enquanto você achar isso aqui, ó, chamar de papel, algo que você compra e vende e ganha dinheiro, isso é das coisas mais sem sentido que pode existir. Ficar comprando e vendendo ação para ganhar dinheiro. E o pior é, mesmo que ganhe, está perdendo. Porque o que a gente vê muito é uma ação ir de 5 para 500 e no meio do caminho o cara fez 10 trades. Ganhando ou perdendo, está perdendo. Você achar que isso é um instrumento para você comprar e vender, você não entendeu absolutamente nada. Algo que tem de olhar o preço todo dia, mais maluco ainda, é só o pedaço de uma empresa. Por que você tem que ficar olhando o preço todo dia? Um bilhete, algo que varia de preço toda hora. Não varia. O fato do mercado, da bolsa, ficar mudando o preço toda hora não quer dizer que o teu pedaço da empresa muda toda hora, porque isso não existe. Você tem um pedaço de uma empresa, nenhuma empresa fica mudando de preço toda hora. Algo que tem vida própria sem qualquer relação com a empresa, daí vem a loucura do negócio dos gráficos. Porque quando você começa a querer determinar o futuro de preço através de gráfico, é que você esqueceu que aquilo é o pedaço de uma empresa, não é uma coisa que tem vida própria, que faz o que quiser, independente da empresa. Algo cujo preço é determinado por gráficos. E algo que gurus determinam para onde vai, que é uma coisa completamente maluca também. Tudo isso aqui é uma loucura criada para que você gere dinheiro para o sistema que cria isso aí. Porque isso aqui não interessa. Isso aqui é muito tedioso e ninguém vai fazer nada. O que interessa é isso aqui. Para sobreviver comprando ações, é necessário parar de pensar em ações e pensar somente em ser sócio de boas empresas. A ação não é papel, é participação em uma empresa. Quando você entende que você é sócio de uma boa empresa e que você tem um pedaço daquela empresa, você vê a insanidade que é tudo isso aqui. Por que você vai ficar comprando e vendendo parte da sua empresa? Ninguém faz isso. Eu vou ficar comprando e vendendo parte da Baixa.com. Por que eu vou ficar olhando todo dia o preço da Baixa.com? Não sei nem o preço da Baixa.com, mas o preço da Petrobras, ou da VEG, ou do Itaú. Como é que você pode aceitar que o Itaú fica mudando de preço todo dia, um monte de vezes por dia? Uma loucura total. E por que você acha que a ação é papel e repete todas essas baboseiras? Porque sócio de empresa deixa quieto e vai trabalhar. A falência do mercado. Quando você vira sócio de empresa, deixa aquilo quieto e vai trabalhar. Porque quando você entende que você é sócio de uma empresa, você escapou de tudo isso e vai trabalhar e deixa quieto e vai cuidar da sua vida. Quando você é papeleiro, que chama ação de papel, você fica comprando e vendendo e transfere seu patrimônio para o mercado. Então, como sempre,
Você repete essas coisas todas, algumas parecendo esperto, quando você fala de gráfico ou de trade, ou que o guru tal falou sei lá o quê, com aquela conotação de esperto, é para você transferir parte do seu patrimônio para o mercado. Sempre é repetitivo isso nas minhas lives, mas eu não tenho culpa. Existe um mercado composto de empresas como corretoras, assets, até bancos e tal, com agentes como analistas, agente autônomo e sei lá mais o que, grafista, vendedor de curso, e com vendedor de curso, youtuber, não sei o que é um grupo de pessoas e entidades que trabalham, cujo trabalho é convencer você a transferir parte do seu patrimônio para ele. De forma legal, não é ilegal. Um ou outro pode cometer ilegalidades, mas em essência não é ilegal. Você participa disso porque você quer e porque você acha que é esperto. Mas em essência, é por isso que eu tenho que repetir sempre a mesma coisa. Todo esse mercado está construído na transferência do seu dinheiro para ele. Uma ação não é um bilhete de loteria, ela é apenas uma fração de uma empresa. Peter Lynch é o que eu tenho falado aqui. Esse é o maior gestor de fundos, considerado o maior gestor de fundos da história. E como você tem que ser sócio de empresas e não um bobão do papel, do trade, do não sei o quê, você só é sócio através de ações ordinárias. Não é à toa que em mercados decentes como o dos Estados Unidos, praticamente só existe ordinária. PN é uma atrocidade. Então, nos mercados desenvolvidos, em que as empresas realmente abrem capital, você só tem ON. Porque você só é sócio de empresa tendo ON. Você, se tiver 100% das PN de uma empresa, você não manda nada. Você não é sócio. Se tiver 100% das PNs, se eu lançar PN da Baixa.com e você comprar 100%, eu continuo mandando do mesmo jeito. Você não é sócio. As ações ordinárias, elas têm direito a voto, e você vai alegar, o que adianta direito a voto porque eu não vou lá votar? Mas os majoritários vão votar e tomar decisões que beneficiam quem tem ON, porque é o que eles têm. Não quer dizer que você tem o argumento burraldo que destrói teu cérebro. Mas não sei o que era ON e os sócios se ferraram. Sempre é uma questão de aumentar as chances, nada é garantido. Não tem... Você pode ter ON, novo mercado e dar algum problema, mas você coloca as chances a seu favor. Além do mais, tem um mínimo de 80% de tag along no novo mercado 100%, que é o quanto você recebe se houver troca de controle, troca de controle da empresa. Eu vou comprar a empresa, então eu vou negociar com os majoritários, com 50% mais um das ONs, e vou dizer, olha, eu pago R$10 por ação. Você que tem ON nas suas ações, ou você vai receber R$10, ou no mínimo R$8, se o tag along for de 80%. No novo mercado é 100%. Se não tiver tag along, como algumas PNs, vai acontecer o que for, como aconteceu com Aracruz e Sadia, que no dia seguinte a ON valia 20 vezes mais do que a PN, o mercado precificou, não é nenhuma sacanagem, não é nada, você tem PN, é isso. Quando você tem ON, você é sócio. Quando você tem PN, você é financiador. E aí eles sempre colocam a prioridade na distribuição de dividendos, o que em primeiro lugar não adianta para porcaria nenhuma, não faz a menor diferença, porque o dividendo é descontado, então é tirar de um bolso e botar no outro. Mas ainda que fizesse, é uma mentira, porque essa prioridade ela só existe quando não tem tag along, porque a ação preferencial, que é uma atrocidade,
nós temos uma bolsa ainda muito pouco desenvolvida, então, quando se fez a bolsa de valores aqui, os empresários falaram, eu não vou botar ação lá não, eu não vou abrir capital, porque vai ficar um monte de gente me enchendo o saco, vão tomar controle, aí fala, não, você abre capital, mas você bota PN, porque PN eles não tem direito a porra nenhuma, nem tem direito a falar, você continua mandando na empresa. Então, você vê algumas empresas aí que tem free float, que é a quantidade de ações no mercado, de ON de 0,1% e 90% de PN. Mas então inventaram isso na prioridade da distribuição de dividendos, porque quando você faz uma roubada, você tem que dar um jeito de convencer as pessoas a entrar na roubada. Então, previdência privada. Eles chegam e falam, não, tem vantagem no imposto de renda, não sei o que, vai lá todo mundo e compra. Financiamento, não, você vai se livrar do aluguel, você vai pagar uma taxa menor que o banco te cobra, você vai não sei o quê, aí a pessoa vai lá e entra na roubada. A PN inventaram essa prioridade da distribuição de dividendos, mas a empresa, quando lança PN, ela é obrigada a oferecer tag along ou prioridade nos dividendos. Então, se tiver prioridade nos dividendos, não tem tag along. E você já não deveria ter PN. PN sem tag along, então, é uma loucura total. Aqui vocês podem ver que quando você pega o majoritário do Bradesco, ele tem 45% das ON, 0,02% das PNs. A União Federal tem 50,26% da Petrobras, ON, e não tem nenhuma PN. E assim por diante. Aqui, Itaú, o majoritário, que é o Itaú, Unibanco, proprietário, sei o que, tem 51% das ONs, tem 0 PNs. E assim por diante, tem um monte de exemplos aqui. Por que será que os majoritários têm ON e não tem PN? E aí você tem PN, então deve ser uma coisa muito boa, né? Ter PN. Então é só você ver que, porque PN não representa nada, eles querem dar as ordens na empresa, eles têm que ter ON. Aí você diz, mas eu não quero dar ordem na empresa. Mas esses caras aqui, com 51% do Itaú, eles têm ON. Então, eles vão tomar decisões em prol de quem tem ON. E você, Sardião, que tem o PN, eles têm 0% de PN, então nem aí. Esse quadro eu já mostrei algumas vezes. É para voltar aqui num dos itens que eu coloquei aqui, né? Olhar o preço todo dia, varia de preço toda hora. Não varia, é mentira. Veja que a Ambev tem 15 bilhões de ações, quantidade negociada num dia 21 milhões, 0,14. Itaú é negociado 0,01% das ações. Bradesco 0,07. Então, você pega aqui no Bradesco e esse suposta variação de preço de toda hora que fica subindo, cai, você fica nervoso porque subiu, caiu, porque você não entende que você é sócio do Bradesco, o Bradesco não muda de preço a cada minuto. 99,93% das ações, ninguém fez nada. Não comprou, não vendeu, ficou lá quieto. E aí 0,07 das ações faz subir 5%, cair 3%, não sei o que, e você fica histérico. O mercado deveria ser irrelevante. Se eu pudesse convencê-lo apenas acerca desse único ponto, eu sentiria que o livro já teria realizado a sua tarefa. E se você não acredita em mim, acredite em Warren Buffett. Até onde sei, ele escreveu: o mercado de ações não existe. O mercado de ações não existe. Ele apenas está lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. Bolsa é nada, o que importa são empresas. Enquanto você fica histérico, os que ficam ricos dormem com as suas ações. E aí, só pegando desse quadro um exemplo, a Petrobras, botei até dos que tinham mais, porque tem alguns aqui que são 0,001, é negociado 0,12. Aí no dia que sai no jornal, Petrobras caiu 5% e fica aquele negócio, Petrobras perdeu não sei quantos bilhões de não sei o quê, quando não aconteceu absolutamente nada. 0,12% das ações
foram negociadas nesse dia. Então, se a gente fosse considerar, tinha que dizer que caiu 0,06%. Variação do preço de ações é algo ridículo, cujo objetivo é apenas levar o giro. Assim como Manchetes caiu X% e a empresa perdeu Y bilhões, quando na verdade nada aconteceu. É apenas todo o esquema para você vender, comprar e perdendo uma parte do seu patrimônio. Eu queria dar um exemplo no que vocês se metem. Uma passagem verdadeira que eu estava jogando poker lá, não jogo mais, que aquilo não me faz bem. Mas eu estava jogando lá baratinho, de brincadeira, que eu sempre joguei baratinho. Tinha na mesa do lado uma mesa cara e 2 sujeitos jogando só um contra o outro, cash game, caro. Como é que terminou? Terminou os 2 sem ficha. Por quê? Como era um contra o outro e era o Omaha, que é um jogo que tem muita volatilidade, toda hora eles iam e botavam todas as fichas. Então eles botavam todas as fichas e a casa tirava 5%. A casa tirava 5%. A casa tirava 5%. No final, nenhum dos dois tinha ficha. É isso que acontece com vocês. No final, vocês vão ficar sem ficha. Porque cada vez que vocês se acham esperto, acha que a ação é papel, acha que variou o preço mesmo, acha que vai ganhar comprando, seguindo analista, youtuber, não sei o quê, a casa está tirando ficha. A casa vai tirando ficha, a casa vai tirando ficha, a casa vai tirando ficha. Ah, mas a minha corretora não cobra corretagem. Tem emolumentos, tem não sei o quê, tem um centavinho. Quando não cobra corretagem, tem um centavinho. Ninguém te dá nada de graça. Você paga o spread. E tem o erro, porque você vai errar. Então, a casa vai ficar tirando ficha até que você vai terminar sem ficha nenhuma. O seu retorno é o retorno da empresa, porque você é sócio de uma empresa. Você pode perder tudo, porque a empresa pode ir à falência. Mas nada do que acontece na Bolsa de Valores existe. É um instrumento apenas para você ir lá poder comprar ações para ficar sócio de empresa. Mas aquilo que fica acontecendo lá o dia todo e que fica todos esses agentes de mercado em volta é apenas para ficar tirando ficha até você terminar sem ficha. No longo prazo, Charles Munger, sócio do... Toda live eu boto esse negócio, não quero nem saber, vou repetir 1000 vezes até vocês entenderem. No longo prazo é difícil uma ação ter um retorno melhor do que a empresa que ela corresponde. Se o negócio ganha 5% sobre capital em 40 anos e você guarda por 40 anos, você não vai conseguir muito mais do que os 6% de retorno. Não importa que você tenha comprado um suposto desconto, não sei o que, não interessa, você vai ganhar os 6%. Por outro lado, se a empresa faz 18% em 20, 30 anos, não importa se você comprou caro, não importa nada, você vai ganhar aquele resultado muito bom de 18% ao ano. É a empresa, você é sócio da empresa. Todas essas variações de preço são fantasia. E o sócio dele, Warren Buffett, a gente mantém ações, possui ações baseado nas nossas expectativas sobre a performance de longo prazo dos negócios, das empresas. E não porque a gente as vê como um veículo para fazer movimentos de mercado na hora certa. Esse ponto é fundamental. Charlie e eu não somos stock pickers, escolhedor de ações. Nós somos business pickers, escolhedor de negócios, de empresas. Não é preço e lucro, porque é empresa e não ação. Amarelo, o lucro, azul, a cotação. Vai atrás. Cotação vai atrás do lucro da empresa. Não existe cotação. É claro que isso aqui é um gráfico anual. Se você fizer um gráfico diário,
a cotação vai ficar fazendo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas quando você bota no anual, é isso, é a cotação indo atrás do lucro. Quando a empresa é uma empresa mais ou menos, é a mesma coisa. Olha, a cotação vai atrás do lucro que está em amarelo. Quando é uma empresa muito ruim, que só tem prejuízo, a cotação vai lá para baixo. Jeff Bezos da Amazon. A gente não celebra um aumento de 10% no preço da ação da mesma forma como celebramos uma experiência excelente dos clientes. A gente não é 10% mais esperto quando as ações sobem. E da mesma forma a gente não é 10% mais idiota quando a ação cai. Por isso que a Amazon é o que é. O que ele celebra é uma melhora na experiência do cliente. Porque a melhora na experiência do cliente, o gráfico da Amazon é assim, vai aumentar o lucro e o preço vai atrás. Então, se cai 10% ou sobe 10%, faz a menor diferença, é a empresa. E eu sempre uso de exemplo a sua padaria. É exatamente a mesma coisa. Você é sócio de uma padaria. Você vai ficar olhando cotação da ação da padaria todo dia, então você tem 50% das ações, o teu sócio tem 50%. Você fica olhando todo dia a cotação? Você vai na bolsa das padarias ver quanto vale a sua padaria todo dia? Não, porque aqui você entende que é sócio de uma empresa. Mas na VEG, na Petrobras, no Itaú, você não entende, você fica maluco, porque o mercado te faz ficar maluco, porque o mercado quer tirar ficha até acabarem as fichas. Só o que importa é a qualidade do pão, as vendas, como atende os clientes, a receita, o lucro, o caixa e a gestão da padaria. Qual é a diferença para a VEG, para a Radiel, para Petrobras, para Itaú, para o que for? Nenhuma. Só o que importa é a qualidade do pão, as vendas, como atende os clientes, a receita, o lucro. Então aqui a gente tem a ação, o papel, como vocês gostam de falar. A droga raia, Radiel, eu gosto de chamar de Radiel, com um retorno em 25 anos de 275.000%, mas olha aqui, recente, queda de 70%, queda de 40%, queda de 44%, de 40%, essa queda de 38%, que é quase 40%, é outro dia. Quando você acompanha cotação, ninguém vai aguentar isso, ninguém. E aqui tem um monte de mensagens tiradas do mural da empresa, muita concorrência, abre muita loja. Isso lá atrás. Gestão não agrada, está piorando, realiza lucro, não sei o quê. Sempre tem. Isso é mensagem tirada do mural, mensagem verdadeira. Se você acompanha isso aqui, se eu acompanho, não aguenta, sai fora. E aí perde um retorno de 275.000%. Mas não aguenta. Não tem como aguentar se o teu conceito é ação, papel. Agora, quando você olha a empresa, aí é isso aqui. É o lucro subindo e a cotação indo atrás. Aqui é a ação, aqui é a empresa. É a mesma coisa. Todas essas quedas estão aqui. Só que se você acompanha a empresa, e aqui, ó, a ação, a empresa. Você tem um pedaço disso aqui, que abre uma loja em cada esquina. Mas não é para você virar o babaquinha que vai lá comprar e fica todo deslumbrado porque é sócio, então tem que comprar lá, e aí entra lá e fala que é sócio, então faz que nem o outro maluco que foi lá no posto BR conferir sei lá o quê, porque era sócio da Petrobras, e tão maluco que a BR nem é mais da Petrobras. E aí, como você não compreende, e como você acha que é papel, a gente chega numa loucura dessa, né? Porto Seguro tem 99 mil sócios, a Via tem 451 mil, MDias 78 mil e BR e RB do quase 300 mil. Odontoprev 59 mil, Cogna quase 300 mil. Droga Raia 58 mil, Banco Inter 207 mil. E assim por diante.
A Ultrapar, 36 mil. A Gol, meu amigo, 106 mil. Por quê? Porque se entendesse que é sócio de uma empresa, essas daqui teriam muito mais, porque basta você olhar os lucros, por exemplo, Gol nunca deu lucro. Olhar os lucros das empresas aqui, mas como as pessoas operam papel e acham que é uma coisa que tem vida própria, que pode subir e não sei o quê, tem muito mais gente aqui, porque as empresas boas são meio tediosas. O legal é isso aqui, que sobe, cai, notícia, turnaround, não sei o quê. E também não adianta você chegar e falar, tá bom, vou parar de olhar a cotação. E aí começar a olhar trimestral. E começar a ficar obcecado por balanço trimestral, aí caiu o lucro 10%, eu vou pular fora, não sei o quê. A gente tem esse quadro que é muito interessante. A gente pegou as 20 primeiras do ranking e viu média de balanço por empresa que o lucro cai em relação ao anterior. Se você olhar o trimestral, 15. Se você olhar o mesmo trimestre anterior, 11. Agora, se você olha só o anual, 2. Se você acha que é possível que uma empresa traga resultados cada vez melhor todo trimestre, então você não tem ideia do que seja uma empresa e nem deveria possuir ações. Não adianta você evoluir do bobinho da cotação para o bobinho do trimestral e do que acha que vai ficar analisando a empresa até o último detalhe e achando como se participasse da gestão da empresa, porque você vai achar razão para sair, porque sempre tem uma razão para sair. Mais uma do Warren Buffett: não se importe muito com resultados anual. Foque em média de 4 a 5 anos. Porque, obviamente, ele sabe que empresas não é só a cotação que cai. O lucro também é renda variável e, eventualmente, cai. Toda empresa tem períodos que o lucro cai. Aí depois você vê empresas como a Microsoft, que ficou ali com o lucro parado, 15 anos e depois explode. E tem exemplos e mais exemplos disso. Concluindo, Freud dizia: a pessoa cede nas palavras antes de ceder na própria coisa. Pare de usar o termo investir em ações. Passe a falar ser sócio de boa empresa. Eu quase sempre falo isso. E isso é fundamental, porque você vai educando o seu cérebro. Você compra ação? Não, sou sócio de empresa boa. Aí, não é. O maior estudioso da mente humana. A pessoa cede nas palavras antes de ceder na própria coisa. Isso vale para tudo na vida. Então é a primeira coisa que você tem que falar, se corrigir para não falar mais ação, mercado, preço. Só falar, não, eu sou sócio de empresa boa.